Pode? Pode Ó, falar. o uso de dispositivos eletrônicos na sala de aula foi autorizado por mim, tá? Eu falei hoje pro pessoal, repetindo aqui, tá mostrando o quadro também, Teorema de Lamy, é um teorema da mecânica, mas ele é uma consequência da lei dos senos da matemática, tá? E ele é válido para quando você tem três forças em equilíbrio estático, porque essas forças, o tamanho, a intensidade delas, a intensidade do vetor tem que formar um triângulo. E isso só vai acontecer se a soma vetorial delas zerar, tá? Eu coloquei letras minúsculas aí, sem a flechinha, sem a notação comum de vetor, porque senão eu tenho que colocar o módulo aqui, para ir mais prático eu coloquei assim, tá? Ela sai da lei dos senos e ela é válida nesse caso. Olha só, vai existir uma constância entre o tamanho do vetor ou da força, né, a razão desse tamanho, pelo seno do ângulo oposto, o ângulo que está atrás. Então, se eu dividir o tamanho, né, ou a intensidade da força de B pelo seno beta, vai ter que dar o mesmo valor que se eu dividir A pelo seno alfa, que ó, é sempre o vetor e o ângulo que está atrás, desde que a soma vetorial das três zere, senão isso aqui não vale, tá? Então, ó, A sobre o seno alfa vai dar a mesma constante que se eu fizer B sobre o seno beta, e vai dar a mesma constante se eu fizer C sobre o seno teta, ó, conforme eu coloquei aí, e usei o esquema de cores também para ficar mais visual. Isso aqui deveria ter vindo ali junto, né, antes da figura, mas hoje é plantão de dúvida, eu preparei essa explicação meio no improviso. O que acontece? Isso aqui já facilita muito as contas do que fazer daquele outro jeito tradicional de decomposição de vetor igual a gente estava acostumado, tá? Mas tem um jeito que facilita ainda mais, mas aqui cuidado, tá? Então, ó, como que isso aí vai pro YouTube? Cuidado, tá? Muito cuidado. Isso aqui aquele lá você pode usar em qualquer caso, desde que zere, desde que a soma vetorial dê zero, equilíbrio estático. Esse aqui não é nem assim. Esse aqui você vai usar quando? Quando você tiver quando um desses três ângulos for reto e você conhecer os dois vetores aí que formam o ângulo reto, que é o exemplo que a gente fez aqui. Tá? Ou melhor, você não conhecer eles, você conheceu o que está oposto aí ao ângulo reto. Então eu conhecia P, que foi o caso do exercício, aí 400, e aí simplifica a situação. Você sabe que o valor dessa força Azinho aqui vai ser igual a P seno do ângulo que está do mesmo lado. E Bzinho vai ser igual a P seno do ângulo que está do mesmo lado. Pra pular disso para cá, precisa de umas transformações trigonométricas. Você precisaria saber o seno do ângulo beta mais 90 e o seno do ângulo alfa mais 90. Mas aí você mexe e chega nisso aqui. Como é plantão de dúvida, vocês ainda não viram seno da soma de dois arcos, eu fiz direto aqui, já dei pronto, mas cuidado. Isso é só para quando eu conhecer a força oposta ao ângulo reto e quiser descobrir as outras duas, aí você pode fazer direto, que isso aqui é igual a P vezes o seno do ângulo que está do mesmo lado que ele, e o outro é P vezes o seno do ângulo que está do mesmo lado dele. Aqui a gente aplicou, tá? Eu dei esses dois ângulos ali de dentro, por paralelismo a gente espelhou o 20 daqui para cá, alterno interno, só resumindo a explicação, né? O 70 a mesma coisa, alterno interno, e a gente achou FAB como sendo 400 vezes seno de 20, que é o ângulo que está do mesmo lado dele, e a outra sendo FBC, 400 vezes o seno de 70. Por que eu não ensinei isso antes? Porque eu também só aprendi esse ano isso. Então eu fui estudar, e aí para dar um embasamento teórico, e não porque eu vi um cara fazendo assim, eu falei, ué, que muito fácil aí, deve estar errado, não é possível. Eu queria ver certinho para que casos valiam e para que casos não valiam. Vou ser bonzinho amanhã, 4 pontos. Você achou que era muito, mas ó, tô dando de graça um ângulo reto, é só multiplicar, né, para achar cada cateto aí como se fosse, né? Cuidado, repito, o tamanho da corda é diferente do tamanho da força, ó, na corda mais comprida está a força menor, na corda mais curta está a força maior, mas é só multiplicar o tamanho, esse total para achar essa intensidade dessa força aqui, o peso vezes o seno do ângulo que está do lado de lá, então eu acho do lado de lá, e o peso vezes o seno que está do ângulo do lado de cá, eu acho do lado de cá. Facilitou a vida de vocês, mas cuidado, é só para quando um dos ângulos aí, do jeito que está construído aqui, for reto, senão tem que voltar pelo menos naquilo, ou fazer pelo jeito tradicional de decomposição de vetor. Ficou bom? Manda para mim, vai direto para o YouTube.